A Justiça de São Paulo negou uma liminar à empresa 99, permitindo que a prefeitura iniciasse a apreensão de motos utilizadas de forma irregular. A administração municipal já apreendeu 3 veículos e deu à empresa um prazo de 24 horas para remover da plataforma qualquer referência ao serviço clandestino de transporte de passageiros aqui na cidade. O prefeito, Ricardo Nunes, disse que a empresa não tem autorização para oferecer o serviço na capital, já que existe um decreto municipal com essa proibição. A 99 alega que a legislação federal estabelece que as prefeituras podem regulamentar e fiscalizar a atividade com exigências específicas, mas não tem o poder de proibi-la. Eu vou voltar com a Cíntia, peço licença, meninas, mais uma vez, porque está havendo um embate jurídico muito complexo nessa discussão. Nós temos uma lei federal, nós temos um decreto municipal e temos uma lei federal que fala que cabe ao município regulamentar as atividades que envolvem o trânsito, a mobilidade nas suas respectivas cidades. No fim das contas, qual é o argumento que vai vencer e qual você defende, Cíntia? Bom, que vai vencer é uma outra, é algo que, né, uma bola de cristal aqui para a gente fazer essa previsão. O que acontece é, de fato, em várias outras cidades do país, a gente tem essa forma de transporte validada, utilizada, e é claro que na cidade de São Paulo, pela própria complexidade de trânsito, pela própria complexidade mesmo das malhas viárias, isso provavelmente vai demandar uma análise e uma regulamentação maior, né? Mas, de fato, juridicamente, a gente tem uma norma que não poderia ser atravessada pelo prefeito de competência para proibir esse meio de transporte aqui. Eu, honestamente, tenho muito receio dessa forma de transporte, por conta do risco do trânsito. Receio não por questões políticas, questões da empresa, mas questão mesmo do público que vai se utilizar desse transporte, né? A moto deixa ali as pessoas, de fato, assim, muito mais expostas enfim. Mas eu, pelo que eu vi, a Justiça, em primeiro grau, negou a liminar e eu acredito que o tribunal vai seguir na mesma linha. Eu acredito que o tribunal não vai por conta de uma questão de segurança. Não acredito, até porque a liminar, veja, ela não analisa o mérito. Isso é uma questão importante. A liminar, ela vem para dizer, olha, não vamos autorizar de pronto sem análise do mérito. Quando que a gente dá uma liminar? Uma liminar vem quando há uma questão de urgência. Só que essa urgência, ela não pode se sobrepor a um risco que há. Então, nesse caso, ao conceder a liminar, você coloca, em princípio, em risco, de um lado, a 99 vai alegar um risco da questão empresarial, um risco da questão econômica e de sustentabilidade da empresa, mas, do outro lado, a gente tem um risco à população usuária desse meio de transporte. Então, na medida entre esses dois riscos, a tendência do Poder Judiciário é dizer a vida é um bem mais importante, então, até que se decida se a competência é ou não efetivamente da União, né? Não é uma competência que pode ser determinada aí em sede municipal, entendo que o tribunal vai continuar negando a liminar. O mérito dessa questão é uma outra coisa, que vai se processar de forma mais, talvez, com estudos de viabilidade, de segurança, com a necessidade de que a gente tenha regras mais efetivas para viabilizar aí a segurança das pessoas. Mas a pergunta que você me fez para que lado isso vai tender? Eu acredito que o tribunal vai continuar, vai manter a decisão de primeira instância negando a liminar, porque a liminar é essa medida, digamos assim, mais superficial, que vem para proteger interesses. E se a gente tem de um lado o interesse financeiro e de outro o interesse que é a vida, a viabilidade, o risco que as pessoas correm, eu entendo que o tribunal irá nessa linha. Até lá, até ter uma decisão, a empresa diz que vai continuar operando e as apreensões seguem sendo feitas e você tem uma atualização, né, Mônica? Já está em 12 o número de apreensões. E aí, assim, quando a gente está falando de risco, é muito maluca essa história, porque nós estamos dizendo que há um risco da mototáxi, então tem o risco do passageiro andando na moto, mas e o risco do motorista? Então, se nós achamos que a moto é um risco, por que não elimina a moto na cidade inteira? Para mim, pessoalmente, me parece muito estranha essa história de o risco é para um passageiro que está numa mototáxi e não tem risco se o motoboy está ali sozinho entregando um sanduíche.
E aí nós temos que entender por que apareceu essa história do serviço de mototáxi. É porque as mulheres, gente, ninguém faz o olhar do gênero. Quem é o principal, ou pelo menos deverá ser o principal usuário do mototáxi? É a mulher que sai tarde do trabalho ou que não consegue chegar com o ônibus até próximo do seu local de destino, que vai usar a mototáxi para esses trajetos. 80% das mulheres declaram que às vezes não aceitam trabalho, ou não estudam, ou não podem exercer atividades porque elas têm medo de andar a pé sozinha nas ruas, elas têm medo de tomar um ônibus sozinha. E é para esse público que a 99 fez aí esse lançamento desse serviço. Então, quando nós estamos falando de segurança, cadê a segurança dessas mulheres todas que esse mototáxi vem proteger? Isso ninguém está falando. E aí a gente vai entrar na discussão jurídica, que é o seguinte: existe a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, LNMU, que permitiu não só as motos, mas que permitiu em 2000, tem um adendo que acho que é de 2018, um adendo que diz: poderá ser oferecido serviço particular de transporte, sem definir que era só nos carros, então entende-se que a moto também pode. Tem várias cidades pelo Brasil afora onde esse serviço já funciona, inclusive com a maioria de usuárias mulheres. E aí vem aqui em São Paulo o decreto que diz que não pode haver o serviço de mototáxi, decreto que fere frontalmente essa lei federal e que está sendo questionado pela 99. O mandado de segurança da 99 foi em relação ao decreto, e a liminar era para que o decreto fosse decretado nulo. Não tinha nada a ver com o serviço poder ou não funcionar. A liminar pedia que houvesse a declaração da nulidade desse decreto, que não pode existir porque ele fere uma lei federal. E aí a liminar foi recusada não porque existe um risco, viu, Cíntia? Não é por uma questão de segurança. A liminar foi porque eles não quiseram entrar na discussão, eles ali na primeira instância, se o decreto tinha ou não validade, pediram que andasse o processo, e vamos discutir num processo onde vai discutir o mérito. Não havia uma liminar para decretar a nulidade do decreto, decretar o decreto. Então, a discussão jurídica é apenas em relação ao decreto. A 99 continua atendendo às exigências da lei federal, na sua possibilidade de continuar prestando o serviço. E o mais grave de tudo, as motos que estão sendo apreendidas, tem motoqueiro, eu vi no rádio, motoqueiro dizendo: eu estava dando carona para minha vizinha, levo ela para o trabalho todos os dias e minha moto foi apreendida. Eu mostrei, eu sou 99, mas mostrei que o aplicativo estava fechado, estava dando uma carona. Então começa a entrar aí um jogo que extrapola a área da lei, e aí quem é que vai controlar quem está efetivamente sendo apreendido? E como é que está acontecendo essas apreensões? Então, vejo com muito cuidado, não gosto quando começa a gente a bater na mesa e dizer: não, mas existe o decreto, mas... Gosto muito, eu não ando de moto, tá? Por nada, morro de medo de moto, peço para minha filha não andar de mototáxi, mas entendo que é uma solução que vem ajudar principalmente mulheres, e esses usuários deixarem de ter isso apenas porque um decreto duvidoso proíbe na cidade de São Paulo, acho bastante preocupante. Só complementar, eu entendo, e até exatamente concordando, que realmente a legislação federal se sobrepõe. O que a Lívia tinha perguntado é o seguinte: se eu entendo que a liminar vai ser mantida, eu entendo que ela vai, por conta de que isso vai ficar realmente para análise de mérito. Não liminar. Exatamente, a não liminar, né? A não concessão da liminar vai se manter. Por quê? Porque ninguém vai apreciar, não existe uma questão de urgência nesse sentido. Então, é por isso que eu acredito. Agora, eu não sei, eu fiquei um pouco, confesso, assim, eu como mulher, eu me sentiria muito mais exposta andando de mototáxi. Eu não sei se as minhas colegas de bancada têm essa mesma... às vezes, eu uso bastante aplicativo, inclusive a 99, e não tenho, assim, receio de andar, mas já vi situações estranhas. Eu teria muito mais medo de andar... Pela segurança, você fala? Não, pela segurança, quando ela falou assim eu acho que a questão de você andar, as duas coisas, agarrada numa outra pessoa que você não conhece, eu particularmente como mulher teria mais medo. Então eu não sei, eu não sei se esses dados, eu não estou duvidando nada, mas assim, eu desconhecia esses dados para você. Não, eu desconhecia que a gente tem esses dados, que a gente tem um perfil mais feminino da usuária. E eu desconhecia. Então para mim é uma surpresa, né? Porque eu achava que as pessoas teriam mais medo disso. Lívia, sabe que sempre que tem uma decisão política, eu, pelo treino, costumo fazer a seguinte pergunta: quem ganha e quem perde? Para poder entender a decisão política.
E nessa questão especificamente, por exemplo, quem perde quando entra uma concorrência no mercado de transporte? Taxista perde muito, por exemplo, né? Aí eu posso, de repente, olhar para a base do Nunes, que foi uma base que teve taxista assim, fortemente na sua base na eleição. Desde na vereança, quanto popularmente. Você anda no táxi em São Paulo, o taxista gosta do Nunes, né? Então, assim, isso tem que ser considerado do ponto de vista político. Claro. Os dados que a Simone... desculpa, a Simone não. Que a Mônica trouxe aqui, por causa do sobrenome que eu estava fazendo a confusão. Os dados que a Mônica trouxe aqui, eu conheci esses dados de uma pesquisa interna da 99. Então, eu olho... a 99 fez uma pesquisa interna sobre usuários e ela trouxe essa aproximação, que, sobretudo nas periferias, as mulheres usam a moto para fazer o trajeto final, desce do ônibus até chegar em casa. Mas, claro, como é uma pesquisa interna da 99, que tem interesse direto nessa área, eu também tenho que olhar para isso, né? Eu também tenho que olhar para isso. O que acontece na prática? Aí, beleza, já estamos falando aqui quem ganha, quem perde com isso, mas na prática, nós temos municípios aqui ao redor de São Paulo que tem mototáxi. A pessoa sai de São Caetano, vem para cá para trabalhar em São Paulo, vai fazer o quê? Desce na ponte e aí atravessa o resto pedindo carona? Faz o quê? Então, me parece que na prática essa é uma briga que tem um cunho político e que não vai conseguir ser sustentada por muito tempo. Porque é uma lei de mercado. É uma lei de mercado, você não tem o que fazer. Você proíbe, é pior, porque você não regula. Assim, mototáxi não existe oficialmente, mas entra em Paraisópolis, entra em Heliópolis. Já existe, fazer, né? Então, me parece, assim, que vai ser uma briga que se levou para a esfera jurídica, mas que não vai ser sustentada por muito mais tempo. A Mônica destacou muito a questão do decreto municipal. E em torno do decreto municipal que proíbe esse tipo de atividade, Tânia, há muitas divergências, porque... Já vi vários aspectos sobre isso. Temos a lei federal, como vocês explicaram, que dá ao município o poder de regulamentar. Mas não de proibir. Então, mas já ouvi algumas análises de profissionais do direito dizendo que não, que proibir é também regulamentar. Eu acho que é uma questão muito complexa. Assim, são interpretações. O direito e aí fica exato, e aí fica difícil chegar numa conclusão quando há tantas interpretações, quando há interesses políticos, como disse a Ellen. Como que deve caminhar essa discussão, na sua opinião, Tânia? Então, quando eu vi a discussão, né, quando eu li na pauta, observei, prestei atenção no assunto, eu até me lembrei nos idos de 2003, quando eu fui trabalhar lá na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que já tinha essa figura da mototáxi. Eu falei, nossa, que coisa diferente. E tinha muita mulher mesmo na garupa, verdade, atravessando o Ponte da Amizade e tudo mais. Que é um público vulnerável, né, que acabava trabalhando, né, pegando carona para fazer um tipo de trabalho até informal. Então, realmente, diante de uma realidade social, é muito difícil numa canetada, como a Ellen explicou aqui também, você realmente cortar uma iniciativa que às vezes começa na informalidade, se consolida. Então, quando entra uma empresa como a 99 e tenta organizar isso comercialmente falando, aí vem o poder público e vê sob o prisma da segurança ou talvez da conveniência ou não, né, para o setor público e mesmo privado. Então, acho que essa discussão ainda está longe de acabar. Eu acho que ainda pode ser que seja maturado mais para frente, talvez o prefeito reveja o seu posicionamento. Não vai ficar só numa questão de tribunal, acredito eu.